Economia 4.0. Apresentação: Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 30 de maio. Na mesa de áudio, Luciano Pepão Vargas, central técnica de Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim. A direção-geral é de Claudinei Girotti. O programa Economia 4.0 é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema solar, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. E a contagem regressiva para a Copa do Mundo de Futebol 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, já começou. Mas enquanto seleções e torcedores se preparam para o maior evento esportivo do planeta, junto ali com as Olimpíadas, outro movimento ocorre nos bastidores. O avanço estruturado de cyberataques que tendem a acompanhar e explorar a visibilidade global do torneio. De acordo com a Netscout, Autoridade Global em Proteção contra Cyberataques, grandes eventos internacionais deixaram de ser apenas acontecimentos esportivos para se consolidarem como marcos previsíveis no calendário de atuação de cybercriminosos. Para tentar explicar um pouquinho sobre esse cenário, com a gente hoje no Economia 4.0, Geraldo Guazelli, diretor-geral da Netscout do Brasil. Geraldo, quer dizer que não é só diversão, é também preocupação? Bom, Almir, naturalmente, eventos dessa dimensão chamam muito a atenção, né? A internet hoje é o meio onde tudo acontece, né? Negócios, viagens, logística, tudo que você imagina. Um evento como a Copa do Mundo, naturalmente, de dimensão global, acaba atraindo muito a atenção também dos cybercriminosos. Para você ter uma ideia, você e os ouvintes da Rádio Guaíba, hoje, cerca de 30% até 40% do tráfego na internet é tráfego malicioso. Nossa. Ou seja, é um número muito expressivo de uma forma geral. Assustador, para não dizer só expressivo. Então, esse é um fato, né, que quanto mais a gente desenvolve a internet, hoje o nível de desenvolvimento da internet é gigantesco. Ela permite praticamente todo tipo de serviço, assistência e cadeias de produção logística. Quando você traz toda essa infraestrutura para esse modelo, você acaba abrindo portas também para o uso indevido, né? Vamos dizer assim a palavra indevida, porque aí você tem vários tipos de ações. Você tem ataques criminosos com fundamentação cujo objetivo naturalmente é obter vantagem financeira, você tem ataques de característica geopolítica, e num evento como a Copa do Mundo, isso é muito comum. O interesse dos atacantes não é obter uma vantagem financeira, pedir um resgate em criptomoeda ou algo assim, é sim fazer um ataque político. Hoje, quando você olha a geopolítica do mundo, né, nós temos hoje 3 eventos aí muito grandes, né, o Irã, Ucrânia e Rússia, e Israel ali, a Palestina, né, os cybercriminosos, né, e vamos aí colocar entre aspas, porque você tem também ataques de protesto, eles utilizam desses eventos porque está em evidência toda a infraestrutura, México, Estados Unidos e Canadá durante esse período. E você imagina você indisponibilizar um serviço de transmissão da Copa do Mundo. Muito difícil, mas que vão ser alvos, não tenha dúvida disso. Um detalhe interessante é que, pelo que você está dizendo, não é apenas aquele ataque físico, aquele manifestante que invade o campo, corre com a bandeira de um determinado país ou bandeira de algum tipo de protesto, mas muito mais digital. Absolutamente correto. É muito mais. O digital não é palpável. As pessoas não veem, né? Quem vê esses ataques digitais? Quem vê
quem sofre com um ataque digital é somente se ele tem sucesso, o que ocorre com muita frequência, né? Nós acabamos de ver a botnet Aizuro produzir um ataque de uma cifra absurda, 30 terabits. Desses 30 tera, 6 tera foram gerados, inclusive, no Brasil, só para a gente entender o potencial e o papel hoje que o Brasil tem nesse cenário, né? Mas, de uma forma geral, a grande maioria dos ataques, as pessoas não percebem. Por quê? Porque as empresas mais preparadas têm soluções de visibilidade, têm soluções de observabilidade, têm soluções de mitigação desse tipo de ataque. Mas, novamente, né, você imagina nossas casas hoje. Nossas casas hoje, elas estão repletas de dispositivos que a gente chama de IoT. São dispositivos conectados à internet. A nossa internet, ao nosso Wi-Fi dentro de casa, né, uma geladeira que você controla, um ar-condicionado muito comum que você controla remotamente, câmeras de supervisão sem fio, e todos esses são dispositivos que podem ser ou invariavelmente já estão infectados, e a gente não percebe. Por quê? Porque é um dispositivo que ele está cumprindo com o papel dele, né? E ele é parte de uma botnet, ele é um botzinho atuando nesses ataques. Mas, novamente, até para concluir, né, esse tipo de ataque que é mitigado, que é visto e mitigado, o usuário não vê. Porém, aquele ataque que surte efeito, como foi a própria Aizuro, né, aí todo mundo é afetado, os serviços são afetados e também, importante mencionar, não só as infraestruturas que provêm toda essa informação da Copa do Mundo, né, a transmissão, rádio, televisão, comunicação, também tem, principalmente como alvo, as empresas que patrocinam a Copa do Mundo. Isso é muito comum nesses eventos de visibilidade global. Para a gente tentar atender um pouco, certamente, a curiosidade dos nossos guaibeiros, como é que isso pode acontecer, Geraldo Guazelli, diretor-geral da Netschool? Estou assistindo lá a partida do Brasil e daqui a pouco cai o sinal, ou é como eu estou usando a TV no celular? Como é que isso pode acontecer? É muito comum, Almir. Nós aqui, até para que haja um entendimento, né, e de onde vem esse conhecimento todo, a NetScout, hoje nós temos acesso a mais da metade do tráfego da internet global. Isso é mais de 500 tera que a gente está analisando sob o ponto de vista de entendimento do que é esse tráfego e do que está sendo transportado ali. Por isso, aquele número que eu mencionei, hoje de 30% a 40% do tráfego total da internet é tráfego malicioso, é tráfego de ataque, seja protesto, geopolítico, crime, né? Várias fundamentações. Mas, como isso impacta o usuário final? Sua pergunta, né? Você vê, às vezes, atrasos na comunicação, você vê interrupções. Um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Praticamente todo o acesso ao banco hoje é por aplicativo no celular, não é nem mais pela própria URL dentro dos provedores aí, Google, Safari, né? E quando você não consegue entrar num banco, isso possivelmente é uma indisponibilidade. Esse tipo de ação é o objetivo dos cybercriminosos, deixar o serviço indisponível, minimamente indisponível. Obviamente, se é um ataque criminoso com fundamentação para obter vantagem financeira, ele vai encriptar um servidor e vai tirar o acesso do dono desse servidor e vai pedir um resgate, né? Então, são técnicas que hoje são muito utilizadas para indisponibilizar o serviço e obter alguma vantagem, seja ela financeira ou não, no final do dia, né? Já imaginou estar assistindo a partida no meio do gol? Quer dizer, pode acontecer, pode acontecer, o sinal, às vezes começa a rodar uma ampulhetinha lá do sinal, a gente está vendo a TV, isso pode ser um cyberataque em cima da geradora de imagem, isso?
Pode ser também, tem vários fatores, né? Tem a parte de desempenho da própria rede, mas a parte de desempenho, todo mundo se prepara adequadamente. Um evento como esse, né, dessa dimensão, todo mundo se prepara adequadamente, inclusive, né, com caminhos alternativos, caso o caminho principal seja interrompido, seja satélite, fibra, independente do que você seja, sempre tem um backup. E, invariavelmente, ataques impactam na falta de acesso e também no desempenho de uma forma geral. Por isso tem que estar muito bem preparado, né? Tem que ter visibilidade de toda a infraestrutura e ter alternativas num segundo estágio. O primeiro é sempre olhar para o lado preventivo, e é assim que as empresas trabalham, principalmente aqui a NetScout e outras empresas de segurança do segmento, é sempre você atuar preventivamente, porque atuar corretivamente, o cybercriminoso, ele já atingiu o objetivo, e mais Sim. do que ele atingiu o objetivo e pedir resgate para uma empresa, para uma instituição, ou até mesmo o governo, é muito alvo de ataque nesses momentos, né? Os usuários ficarem sem o serviço, né? Sem o provimento do serviço, como você mencionou. Eu vou usar uma suposição, Geraldo Guazelli, diretor da NetScout do Brasil, mas imagino que esta Copa do Mundo, pelo terreno onde ela está e pelas circunstâncias geopolíticas, vocês na NetScout devem ter acesso a um maior sistema de proteção, não só de segurança dos seus frequentadores, mas digital. Vocês têm noção aí do que está sendo implementado ou em fase de teste, já que a implementação já foi feita nesse cenário? Tem um aspecto muito importante, Almir, o porquê que se divulga muito pouco do que se faz, seja preventivamente, seja até corretivamente. Para não alertar os gansos, né? Para não alertar, exatamente. É, no dia a dia, uma briga de gato e rato. Quanto mais facilidade você cria na internet para os usuários, né, mais facilidade você está criando também para o cybercrime. E existe um fator muito importante, que está muito associado ao planejamento e à consultoria, que não só nós da NetScout, mas todas as empresas de segurança e cibersegurança procuram entregar para o mercado, é algo que seja o máximo invisível, que não agregue delay, latência, atraso na comunicação, que é essa ampulheta que você, inclusive, colocou. Algumas vezes, eu vou até me estender um pouco mais, mas algumas vezes excesso de sistemas de segurança sem o devido planejamento, eles mesmos podem ocasionar atrasos na comunicação de pacotes na internet. Certamente. Isso é um fator muito importante. Agora, indo diretamente na tua pergunta, naturalmente, todos associados à organização se planejam, e esse planejamento começa muito tempo antes. Um exemplo da Copa do Mundo, acabou essa, definiu a próxima, que vem logo na sequência, já começa um trabalho de análise de infraestrutura, análise de construção dessa infraestrutura, porque você vê, os jogos vão ser em vários estados, você tem que ter uma infraestrutura mínima para suportar 100 mil pessoas, 80 mil pessoas dentro daquele estádio com Wi-Fi. O Wi-Fi é a maior porta de entrada, vamos dizer assim, hoje, com 4G, 5G, principalmente Estados Unidos, Canadá, né? As grandes cidades no México também, aqui no Brasil nós já temos 5G na maioria das grandes cidades. O 5G, ele dá uma banda muito larga. Tem celular aqui nos acessos no centro urbano que você consegue ter 1 giga. Então, o próprio dispositivo móvel, ele passa a ser uma possibilidade de um botzinho dentro dessa botnet, dessa rede construída para ataques, com uma banda bastante larga. Então, você imagina tudo isso. Isso tudo tem que ser planejado e não adianta você sobrecarregar com sistemas de segurança sem, primeiro, entender a usabilidade e a utilidade daquele software de cybersecurity. Segundo, a integração dele com as plataformas e com os outros sistemas que você vai ter. E, principalmente, visibilidade. Com visibilidade, você consegue entender, e esse é o nosso principal DNA, a gente consegue entender o que está acontecendo. E aí, obviamente, na última instância, sistemas de mitigação.
mas é fundamental que haja integração e que não haja sobreposição de soluções, porque senão você também pode agregar esse delay, essa latência, e às vezes você está assistindo na internet pelo teu celular e você está assistindo na TV pelo sistema, teu sistema de TV paga, né, pela banda larga, e aí você vai notar, tem diferenças aí de 30 a 40 segundos no mesmo jogo. Não sei se você já fez isso. Sim. Principalmente na relação ao acompanhamento, por exemplo, com a cobertura do rádio e tal, tem um delay bastante expressivo, né? Mas eu queria só criar uma situação, um entendimento que eu não sei se é correto, e aí lhe peço a ajuda da explicação. Estamos lá com 50, 60 mil pessoas no estádio, que pode ser voluntariamente ou involuntariamente uma porta de entrada para dentro do sistema maior. Ou seja, eu estou lá com a minha internet 5G, que quanto mais ela está aprimorada, o 6G chegando aí, e quanto mais está aprimorada, maior o risco de algum tipo de cyberataque. Estou eu lá sentado vendo o jogo e ele pode estar usando o meu celular para entrar no sistema e acabar criando um cyberataque. É isso? Com certeza, isso não há dúvida, mas é uma outra certeza que nós que atuamos nessa área de cibersegurança é que essas botnets que vão ser, por exemplo, o teu celular ou um dispositivo automatizado dentro do estádio, que são vários hoje, né? Eles já estão contaminados. Um cyberataque, ele não nasce da noite para o dia, para você ter uma ideia. Interessante. Esse é um fator muito importante e esse é o grande valor dessa visibilidade que nós temos hoje de mais da metade do tráfego IP. Por quê? Porque a gente não só tem, vamos dizer assim, conteúdo suficiente para analisar o que está acontecendo, como eu disse, cerca de 40% hoje do tráfego que circula aí é tráfego malicioso, é tráfego que a gente considera não válido, né? Você tem essas botnets sendo construídas ao longo do tempo. Na identificação da Exuro, no segundo semestre do ano passado, que ocasionou esse ataque de 30 tera, que foi a base desse ataque de 30 tera, nós identificamos que essa botnet, ela começou a ser construída há 3 anos atrás. Lá em 2023, identificamos também que ela utilizou do que foi construído pela última grande botnet que foi vista aí há cerca de 2 anos, a Mirai, né, cujo maior ataque chegou, se eu não me engano, a 5 tera. Para você ter uma ideia da dimensão, a Mirai, através da Mirai, que foi outra botnet construída e preparada há 3 anos atrás, o ataque da Exuro, ele usou a infraestrutura da Mirai para produzir um ataque 5 a 6 vezes mais potente em termos de volumetria. E um aspecto fundamental, não é só o tempo de construção, mas é hoje a capacidade de você gerar um ataque utilizando inteligência artificial. Está muito em moda falar isso. Só que a inteligência artificial, ela trouxe conhecimento para todo mundo. Você óbvio, as LLMs, né, as inteligências, os sistemas de inteligência artificial, eles estão naturalmente cada vez mais preparados para evitar que você use todo esse conteúdo e essa capacidade de processamento para o lado criminoso. Mas também... É um detalhe interessante, a gente pode ficar imaginando, um ouvinte pode estar achando, mas vai atacar o sistema. Não necessariamente, ele pode atacar cada celular presente no estádio e roubar dados. Exatamente, aí já não é um ataque DDoS, é um ataque com outro objetivo, de invasão. E hoje em português a gente fala exfiltração de dados, né? Isso é também muito comum, e o DDoS, ele é muito, o ataque de indisponibilidade de serviço, que é o DOS ou o DDoS, ele é muito utilizado como uma cortina de fumaça. Você imagina, vamos associar esse tema diretamente a uma empresa que patrocina a Copa, né? Como que ela pode ser afetada? Do ponto de vista não só do ataque de protesto, mas do ataque com objetivo de vantagens financeiras. O hacker, ele fica circulando, ele entra e fica circulando dentro da estrutura dela, nos servidores, nas aplicações, e fica buscando a informação que ele quer e a fragilidade que ele precisa.
Encontrado isso, ele já desenhou como extrair a informação que ele quer para usar como chantagem depois, né? Encriptar um servidor, uma aplicação, um serviço, e ela fica indisponível para os usuários, e a empresa que é dona não tem acesso a essa aplicação, a esse servidor, e aí o que ele faz? Quando ele tem tudo isso preparado, ele faz um ataque de negação de serviço para distrair a equipe que está lá fazendo toda a supervisão, a equipe de segurança que está dentro do SOC da empresa. Nesse momento, ele faz um ataque DDoS, extrai os dados que ele precisa e trava esse servidor, encripta esse servidor com uma chave dele. Feito isso, aí a empresa não tem mais o que fazer. Depois que encriptou um servidor e extraiu os dados, está na mão do hacker. E a gente viu vários casos públicos recentes aí, a gente só pode mencionar os públicos, né? Atento, JBS, Fleury e outros. Para a gente encaminhar o nosso encerramento, Geraldo Guazelli, diretor-geral da NetScout do Brasil, esse cenário mundial de geopolítica certamente está no centro, no caso da Copa do Mundo, né? Está no centro das possibilidades, não só outros cyberataques. Com certeza. Isso aí é uma visibilidade imensa. E por que o hacker fala, não, vou esperar a Copa do Mundo para atacar? Porque todo mundo está vendo. Ele faz até... Você tem ataques, né, que são contratados na internet. Você tem o hacker que vive disso. Ele vende ataques por valores muito pequenos, $10, $15. Tem até, se fizer uma pesquisa na Deep Web e na Dark Web, você vê os programas aí. É um programa de marketing, tem até filminho. Mas, invariavelmente, eles usam até ataques para brincar com esse momento global e dar uma demonstração de força, né? Ainda mais que temos duas regiões do planeta em conflito bélico, né? O Oriente Médio e o Ucrânia-Rússia, né? E isso certamente está no cenário dos cybercriminosos. Com certeza, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E a gente deve ter mais... o risco é maior neste caso dos geopolíticos ou no caso de cybercriminosos mesmos? O cybercrime com vantagem financeira, ele ocorre o tempo todo, 24 horas por dia, né? Como eu mencionei, quase 40% do tráfico, novamente, é tráfico malicioso, e aí dentro está o crime, né? Então, esse é algo que está movimentando diariamente, se tornou um negócio. O lado geopolítico é mais um momento, aproveita-se o momento para demonstrar capacidade e também para impactar as empresas que estão apoiando o evento, naturalmente, né? Guaibeiros, nós estamos encaminhando o encerramento da Economia 4.0, hoje com a gente o Geraldo Guazelli, diretor-geral da NetScout do Brasil, falando sobre os cyberataques que a gente corre o risco de ter na Copa do Mundo de 2026. Guazelli, muito obrigado pelo esse nosso bate-papo aí, espero que tenha conseguido alertar os nossos guaibeiros interessados sobre o tema, e ficar na espera de que isso não aconteça, o que é muito difícil, né? Acontecer vai acontecer. O que nós temos é que apostar na nossa capacidade de visibilidade e defesa preventiva. Muito obrigado, viu, Almir, pela oportunidade. Um grande abraço. Abraço. Guaibeiros, estamos encerrando então a Economia 4.0 deste sábado, 30 de maio. O programa é um oferecimento FEComércio, a força do sistema ao seu lado, e Banrisul, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana, uma semana cheia de inovação e tecnologia, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.